lendo a profecia em Daniel capítulo 8, verso 14, onde, depois de mostrar uma longa profecia de sucessão de reinos e um certo poder que pisaria a verdade por terra e que o santuário seria pisado por terra, o anjo falou o seguinte: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Queridos, Daniel, como judeu, como profeta, sabia muito bem o que significava a purificação do santuário. Ele havia presenciado muitas cerimônias de purificação do santuário lá em sua terra natal, que é o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo para a purificação do santuário, o momento do juízo. Que Daniel, procurando entender esta visão, o anjo disse: Daniel, não precisa tentar entender, porque esta visão não é para os teus dias. Vai se cumprir no tempo do fim. Vejam aqui, no verso 17. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Agora considerem comigo. Se a visão das 2300 tardes e manhãs correspondem ao tempo do fim, então não está se referindo ao Templo de Jerusalém, em primeiro lugar, porque o Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. É uma profecia que vai se cumprir no tempo do fim, nos nossos dias. Vejam aqui. 2300 tardes e manhãs correspondem a 2300 dias, porque, de acordo com a Bíblia, tarde e manhã equivale a um dia. E vimos também que, de acordo com o nosso quadro de interpretação profética, um dia representa o quê? Representa um ano, de acordo com Números 13, verso 34. Então vejam, 2300 tardes e manhãs equivalem a 2300 dias, que em profecia equivalem a 2300 anos. Até 2300 anos, o santuário será purificado. Passaram-se quase 11 anos desde que Daniel tivera a visão, e ele orando todos os dias, clamando a Deus para poder entender a visão. E Deus dizendo, não, refere-se ao tempo do fim. Daniel foi clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, porque ele, na sua interpretação ou na sua compreensão, a purificação do santuário que ele havia visto na visão, ele achava que se referia ao templo lá em Jerusalém. Era esta a ideia de Daniel. Ele não compreendia como a gente compreende hoje. Ele achava que o templo de Jerusalém era o tal santuário que seria purificado. No capítulo 9, a profecia começa relatando a prece de Daniel. Daniel orava todos os dias buscando compreender. E então Deus finalmente veio para ajudar o profeta a compreender estas coisas. Vejam aqui, Daniel 9, verso 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu havia observado na minha visão, veio rapidamente, voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. O que este anjo vinha fazer? Ajudar Daniel a entender a visão. Vejam aqui no verso 23. O anjo disse, considera, pois, a coisa e entende a visão. Que visão? Que visão Daniel tinha que entender? Deixe-me vos dizer que no original em que foi escrito o capítulo 8 e 9 de Daniel, existem duas palavras para visão. A primeira palavra é azon, vejam aqui, azon, que é a visão geral do capítulo. Lembram? Nós começamos o capítulo 8 falando sobre o carneiro, sobre o bode, que representa Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois um chifre pequeno, que representa Roma, tudo mais. Esta é a visão geral do capítulo 8. Qual é a palavra usada para a visão, neste contexto? Azon. Visão geral ou completa do capítulo. Mas existe a palavra maré, que é visão específica dentro do capítulo. Para nós entendermos qual é a profecia que o anjo Gabriel veio fazer Daniel entender, nós temos que ver no original qual é a palavra que ele usa quando diz venho para fazer entender-te a visão. Que palavra que ele usou? Por exemplo, em Daniel capítulo 8, falando sobre os animais, carneiro, a palavra de Deus nos diz: no ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Qual é a palavra usada aí? Azon, visão completa. Agora vejam no verso 26. Daniel 8, 26. A visão, maré,
Já não é a visão completa, é a visão específica. A maré da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, preserva o quê? A visão. Que visão? Não é a visão do carneiro, não é a visão do bode, porque Daniel entendeu tudo isto, o anjo explicou. O anjo disse que o carneiro é Medo-Pérsia, que o bode peludo é a Grécia, o primeiro rei é o chifre entre os olhos. Daniel entendeu isto. O que o anjo veio fazer Daniel entender é a visão específica. A maré, a tarde e manhã, é isto que Daniel não entendeu. Vejam aqui. No capítulo 9, verso 23, quando o anjo agora vem para ajudar Daniel a entender, qual é a palavra que ele usou? Vejam aqui. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que visão? Maré. Não é o bode, não é o carneiro, são as 2.300 tardes e manhãs. É isto que o anjo veio fazer Daniel entender. Então, o capítulo 9 é uma explicação sobre a visão das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 9, verso 24. O anjo diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O texto está cheio de verdades, que veremos daqui a pouco. Primeira verdade. Quando diz 70 semanas estão determinadas, a palavra em original usada aí é shatshak, que significa cortadas, separadas. 70 semanas foram cortadas, foram separadas. Separadas de quê? Separadas de quê? Ora, se o anjo veio fazer Daniel entender a visão, maré, 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos literais, as 70 semanas, com certeza, estão cortadas, estão separadas deste longo período de 2.300 anos. A grande pergunta: quando começam as 70 semanas que foram cortadas dos 2.300 anos? Talvez a pergunta que nós tínhamos que fazer primeiro é: o que significam 70 semanas em profecia? Uma semana tem quantos dias? 7 dias. 70 semanas, é só fazer 70 vezes 7. Isto nos dá 490 dias. 7 semanas são 490 dias. Mas não para por aqui. Nós já dissemos que dia em profecia representa um ano. Então, 490 dias são 490 anos. Certo? Então, dos 2.300 anos, 490 foram cortados, separados especialmente para o povo de Deus, o povo de Israel, fazer alguma coisa. O anjo agora vai dizer a Daniel quando começam esses 2.300 anos proféticos. Vejam aqui. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Vamos esclarecer. Neste verso existem 2 eventos. O primeiro evento é a saída da ordem para restaurar Jerusalém. O segundo evento é a chegada do ungido. E para cada um destes eventos existe um tempo descrito aqui. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Aí entramos em um dilema, em um problema. Qual é esse problema? É que existem historicamente 4 decretos para que o povo de Israel voltasse a Jerusalém. O primeiro decreto saiu no ano 538 a.C., foi o rei Ciro. O segundo decreto saiu no ano 520 a.C. O terceiro decreto foi do rei Artaxerxes, no ano 457 a.C. E o último decreto foi também do rei Artaxerxes, em 444 a.C. Qual é o decreto mais significativo? 457. Porque à luz da história e da Bíblia, este foi o decreto completo. Vejam aqui, por exemplo, em Esdras capítulo 7, verso número 7, é dito: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas e dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Vejam quantos detalhes. Quando? No 7º, aí falta o S, no 7º ano do rei Artaxerxes. Qual foi o 7º ano do reinado de Artaxerxes? 457 a.C. Neste ano, de acordo com a profecia,
Começam os 490 anos cortados dos 2.300 anos, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Já sabemos que foi o ano 457 a.C. 7 semanas. Este período de tempo, 7 semanas, é para a restauração e edificação de Jerusalém. Vejam, 7 semanas são quantos dias? Vejam aqui. Então, 7 semanas são 49 dias, que em profecia são igual a 49 anos. Em outras palavras, a reconstrução de Jerusalém levaria 49 anos. Vamos ao nosso gráfico profético. 457 a.C. é a data que começa a contagem do período. Acrescentando 49 anos, isto nos leva até o ano 408 a.C. Depois dos 49 anos da restauração de Jerusalém, viria outro evento, vejam aqui, até ao ungido, ao príncipe, 62 semanas. Para chegar ao ungido, tinha que se esperar 62 semanas. É simples. 62 semanas, é só fazer 62 vezes 7, dá 434 dias, que em profecia representam 434 anos, até chegar o ungido. Quem é o ungido? Vamos à Bíblia, vejam aqui. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. O Espírito Santo está sobre mim, disse Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação. Quando então João Batista batizou Jesus? Ou quando é que Jesus foi batizado? Vamos à Bíblia. Lucas capítulo 3, verso 1, nos dá uma pista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, João Batista saiu para ensinar as pessoas. Vejam a riqueza dos detalhes neste verso. É como se Deus quisesse que a gente conseguisse localizar a data deste evento. Que ano foi este? Foi o ano 27. Foi o ano 27. Então, amigos, do ano 408, que termina a reconstrução de Jerusalém, se acrescentarmos 434 anos, que são 62 semanas, isto nos leva até o ano 27 depois de Cristo. Exatamente. Depois das 62 semanas, em outras palavras, depois do ano 27, alguma coisa vai acontecer. Será morto o ungido e já não estará. Então, 2 eventos aqui são descritos no verso. Primeiro evento, a morte do ungido. Já sabemos que o ungido é Jesus Cristo. Segunda coisa, destruição da cidade e do santuário. O verso 27 diz que ele fará, ele quem? O ungido. O ungido que seria morto depois das 62 semanas, fará firme aliança com muitos. Ensinaria muitos. Atrairia muitos discípulos. Por uma semana. Por uma semana. Queridos, do ano 27, se nós acrescentarmos mais uma semana, e lembrem-se que uma semana são 7 dias, que em profecia são 7 quê? 7 anos. Do ano 27, mais 7 anos, vai nos levar até o ano 34. A Bíblia diz que esse ungido, que seria ungido no ano 27, que é Jesus, faria firme aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. Mas vejam um detalhe. Na metade da semana, na metade dos 7 anos, se nós pegarmos do ano 27, 34, metade vai ser o ano 31, certo? Sim, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos então ao nosso gráfico profético para entendermos isto de forma clara. Vejam aqui. Do ano 27, mais uma semana são 7 anos até o ano 34. Mas na metade da semana, que é o ano 31, Jesus morreria, seria morto o ungido, e com sua morte faria cessar a oferta de manjares, faria cessar todo o sacrifício de animais. Quebraria todo o sistema do Antigo Testamento, todo o sistema de sacrifícios, pois ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, morreria para dar a vida pela raça humana. Vejam, quando Jesus estava na cruz, ele bradou: está consumado. O que aconteceu?
Mateus 27, verso 51 diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo lá em Jerusalém se rasgou. Naquele momento, todo o cerimonial do Antigo Testamento perdia seu valor. E Jesus inaugurava o santuário celestial. O ano 34 foi o fim dos 490 anos separados para os judeus. Infelizmente, o povo judeu não se arrependeu. Em Atos 7, verso 51, se descreve aí a história de Estevão, o primeiro mártir cristão. Quando ele estava aí pregando, levaram ele para o Sinédrio. Ele fez um relato, vocês podem ver em Atos capítulo 7, ele faz um relato do povo de Deus desde Abraão, como Deus levantou Abraão, os patriarcas, como os levou para o Egito e os libertou com mão poderosa. Mas eles se esqueceram disto, violaram o concerto de Deus e mataram o próprio Filho de Deus. Estevão foi apedrejado. Estevão foi apedrejado. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Queridos, do ano 34, em que se acabaram as 70 semanas, mas não se acabaram o quê? As 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos do ano 34. Para atingirmos 2.300 anos, que é a visão toda, a visão completa, faltariam mais 1.810 anos. Vejam aqui, se nós somarmos do ano 34, mais 1.810 anos, nos leva até o ano 1844. Apocalipse capítulo 10, versos 8 e 9. Escutem muito bem o que a palavra de Deus diz aqui. Versos 8 e 9, assim diz: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora vejam João. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na boca doce como mel. A profecia estava prevendo o momento em que o livro selado de Daniel começaria a ser aberto e amplamente estudado. E o apóstolo João estava representando aqui esse povo do tempo do fim, tempo em que as profecias seriam estudadas com muito interesse entre o povo de Deus. Queridos, muitos progressos foram vistos na compreensão, no estudo das profecias. Por exemplo, irmãos, tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, em 1806, a publicação da dissertação de Faber sobre as profecias. Em 1831, Guilherme Miller começou a pregar a mensagem do advento. Em 1838, a publicação de Josias Litch sobre o clamor da meia-noite. Em 1840, houve a primeira Conferência Geral dos Crentes Adventistas Milleritas, em Boston. Em 1842, a publicação de Josué Himes, O Clamor da Meia-Noite. Irmãos, de fato, o livro de Daniel, que antes estava selado, a partir de 1798, o começo do tempo do fim, quando o povo de Deus foi liberto da perseguição de 1260 anos, a profecia começou a ser estudada e compreendida. E de acordo com Apocalipse capítulo 10, verso 10, o povo do tempo do fim, representado por João na visão, devoraria o livro profético. Devoraria, comeria, seria doce como mel. Foi isto que aconteceu, irmãos. Eram dadas palestras sobre profecia, pregações sobre profecia. Eram publicadas revistas sobre profecia. E em meio a todos estes progressos notáveis do Evangelho no mundo, a própria profecia, irmãos, previa um grande desapontamento, uma grande decepção entre aqueles que aguardavam o retorno de Cristo por volta de 1840. Vejam aqui, isto é profético. Apocalipse capítulo 10, verso número 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo.
A mensagem sobre a volta de Cristo em 1844 era doce como mel. Milhões de pessoas venderam as suas propriedades para apoiar o progresso do Evangelho. Milhares de pessoas convertidas num só dia. E, sim, a mensagem era doce como mel. No livro Cristo Triunfante, tem uma passagem aqui muito interessante. No livro Cristo Triunfante, Ellen White nos conta um pouco dessa poderosa experiência dos nossos irmãos. Lemos juntos, irmãos. É dito: com inexprimível desejo, os que haviam recebido a mensagem aguardavam a vinda do Salvador. O tempo em que esperavam encontrar-se com ele estava às portas. Com calma e solenidade viam aproximar-se a hora. Permaneciam em doce comunhão com Deus, como que antegozando a paz que desfrutariam no glorioso futuro. Vejam só, irmãos. Pessoa alguma que haja experimentado esta confiante esperança poderá esquecer-se daquelas preciosas horas de expectativa. Algumas semanas antes do tempo, as ocupações seculares foram em sua maior parte postas de lado, como se estivessem no leito de morte e devessem dentro de poucas horas cerrar os olhos às cenas terrestres. Os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções de seu coração. Queridos, continua. Não houve confissão de vestes para a ascensão. Todos sentiam, porém, a necessidade de evidência íntima de que estavam preparados para encontrar-se com o Salvador. Amém. Suas vestes brancas eram a pureza da alma, o caráter purificado do pecado pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. Irmãos, oxalá, queridos, oxalá ainda houvesse entre o povo professo de Deus o mesmo espírito de exame do coração, a mesma fé, ardorosa e resoluta. É neste ponto que eu queria chegar, irmãos. É neste ponto que eu queria chegar. Qual foi a atitude do povo milerita ao sentir aproximar-se a segunda vinda de Cristo? Primeiro ponto. Permaneciam em doce comunhão com Deus. Queridos, glória a Deus que Ele não nos falou o dia e a hora. Glória a Deus ainda porque Ele deixou sinais que mostram a sua proximidade. Glória a Deus ainda mais porque Ele disse que quando virem estas coisas acontecer, saibam que está às portas. E a pergunta para o crente do século XXI é esta: estamos vendo ou não os sinais da vinda de Cristo? Estamos vendo ou não os sinais da vinda de Cristo? Contudo, estamos nos preparando? Queridos, uma doce comunhão com Deus é o que nós precisamos para receber Cristo de braços abertos. Você tem uma doce comunhão? Como o povo milerita, você tem uma doce comunhão? Ou vive correndo de um lado para o outro? Segundo aspecto, as ocupações seculares foram em sua maior parte deixadas de lado. E agora deixe-me esclarecer antes de alguém falar. Eu não quero aqui incentivar preguiça, porque o trabalho é bíblico. Mas temos que admitir, irmãos, nós temos que admitir que muitas vezes nós colocamos nossas ocupações seculares, nossas ocupações diárias acima do nosso preparo para a eternidade. E o povo milerita deixou de lado suas ocupações diárias para se consagrar para a vinda de Cristo. Queridos, eu sempre costumo dizer que você pode entrar no céu sendo pobre. Pode entrar no céu sem ter luxo, mas nunca entrará no céu sem comunhão íntima com Jesus. Quais são as tuas prioridades? Terceiro aspecto.
do povo milerita, que Ellen White diz Oxalá. Eles viviam como se estivessem quase a fechar os olhos às cenas do mundo. Em outras palavras, irmãos, eles não estavam iludidos com o mundo. Deixe-me dizer, irmão, sonhar em ter uma casa linda, confortável, ter um carro lindo, maravilhoso, ter uma empresa, ter uma conta bancária bem recheada, isso não é problema. Tudo isso é maravilhoso. Deus quer que nós tenhamos coisas boas. Mas eu e você temos que admitir que o mundo nos fascina, que o mundo está nos fascinando. As coisas do mundo estão nos iludindo, irmãos. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versos 7 e 9. Versos 7 a 9. Eu gosto muito deste texto. Assim diz: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu mora. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Grande mensagem do sábio Salomão, o homem mais sábio do mundo e um dos mais ricos que já existiu. Ele conhecia muito bem os perigos da fascinação da riqueza, da ilusão da riqueza. Como é que viviam os irmãos mileritas? Como se estivessem prestes a fechar os olhos para as cenas terrestres. Muitos adiam no seu coração. Estou falando para nós hoje. Muitos adiam no seu coração a volta de Jesus. Não querem que Jesus volte, porque estão fascinados com o mundo. Não querem fechar os olhos às cenas do mundo. E quando aparece alguém, quando aparece um pregador falando sobre os eventos finais, sobre o decreto dominical, essas pessoas não querem ouvir. Essas pessoas são alarmistas. Por quê? Porque estamos fascinados com o mundo. Ainda não fechamos os olhos às coisas do mundo. Porque achamos que profecia vem para frustrar as nossas ambições terrenas. Quarto aspecto dos nossos irmãos mileritas. Eles examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções de seu coração. Queridos, este é tempo de exame de coração. Nós estamos vivendo o dia da expiação. Lembram como é que era o dia da expiação lá no antigo Israel? Eles não ficavam nesse dia jogando game. Eles não ficavam nesse dia assistindo novela, conversas frívolas. Exame de coração, irmãos. Estamos em paz com Deus? Quinto aspecto dos nossos irmãos mileritas. Não houve confecção de vestes para a ascensão. E agora eu quero falar uma coisa que talvez o deixe triste, mas não importa. Eu estou aqui para falar a verdade de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o fim se aproxima. Sabemos ou não sabemos que o fim se aproxima? E embora não seja mal construir uma mansão, uma casa dos sonhos, embora não seja mal construir anfiteatros, grandes templos, comprar mais e mais caros, às vezes fica parecendo que nós iremos levar essas coisas para o céu. Às vezes fica parecendo que nós vamos levar esses templos magníficos, esses edifícios magníficos para a eternidade. Muitas vezes usamos dinheiro que deveria ser gasto na pregação do Evangelho para financiar mais edifícios, construções, carros luxuosos, programas maravilhosos. Sexto aspecto dos nossos irmãos mileritas. Eles sentiam a necessidade de uma evidência íntima de que estavam preparados para encontrar-se com o Salvador. Olhe para si mesmo, irmão.
Olhe para si bem no fundo do coração. Olhe para si mesmo. Você acha mesmo que está preparado para encontrar-se com o Salvador? Este é o tempo para você refletir nisto. Queridos, Ellen White diz: Oxalá ainda houvesse entre o povo professo de Deus o mesmo espírito de exame do coração. Oxalá que ainda existisse a mesma fé ardorosa e resoluta. Oxalá. Nós vivemos na mais escura hora, irmãos. Os nossos pioneiros começaram. Nós temos que terminar esta missão. O livro era doce como mel. Apocalipse. O livro era doce como mel, mas no estômago ficou amargo. A decepção foi grande, mas valeu a pena. Não era o fim, era o começo de mais uma jornada que nos levará ao fim agora. Que nos levará ao fim. Não haverá outro desapontamento. Nos levará ao fim. Apocalipse 10, verso 10, lemos: Então me disse: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esta é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É necessário que ainda profetizes. Profetize de novo. Infelizmente, muitos querem transformar a identidade profética e a missão desta igreja. Muitos querem abandonar isso. Mas a missão desta igreja é pregar a profecia, irmãos. É pregar a profecia, preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Mas como é que nós podemos preparar um mundo para a segunda vinda de Cristo se não vivemos essa mensagem? Se nem fomos impactados por ela e se nem nos identificamos com a mensagem? Muitos querem transformar esta igreja em um clube de dança. Muitos querem transformar esta igreja em um palco de show de celebridades musicais. A missão desta igreja é de pregar a profecia, irmãos. Meus irmãos, o relógio está correndo. Esse é o nosso tempo de brilhar. É nosso tempo de brilhar por Jesus Cristo. Deixe-me dizer, com ou sem a tua ajuda, Deus vai terminar a missão para esta igreja. Deus prometeu um reavivamento da primitiva piedade para esta igreja. Deus promete uma chuva seródia para esta igreja. Mas essa chuva seródia não vai cair sobre aqueles que não se interessam.